irmãos, que eu falo do equilíbrio, mas às vezes esse lado emocional nosso está mais aflorado, né? Deixa o Espírito Santo tocar, deixa o Espírito Santo falar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória. Abra a Bíblia em Gênesis 22. Nós vamos dar sequência no nosso estudo bíblico. O livro de Gênesis, capítulo 22. E é muito importante a gente ficar atento aos ensinamentos da Escritura, ficar atento aos detalhes, observar, ser curioso quando a gente está lendo, perguntar por quê, para quem, né? A gente tem que ser curioso quando a gente está lendo as Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui, né? Está aqui na tela aqui, Gênesis 22, a prova de fé de Abraão e a provisão de Deus. Então vamos lá, repetindo o capítulo 22 de Gênesis. Lá no ventilador tem pilha, não sei se está legal lá. Vai falar a prova de fé de Abraão e a provisão de Deus. Pode passar para a próxima tela e deixa aí. Esse capítulo, irmãos, do livro de Gênesis, capítulo 22, ele é assim um dos textos mais profundos das Escrituras. A verdade é que quando a gente vai estudando, a gente vai aprofundando, a gente vai vendo tanto texto que a gente fala, esse é o mais profundo, esse é o mais profundo. mas é bem assim mesmo. Mas o Gênesis 22 aqui é um texto extremamente profundo. Por quê? Porque ele narra, irmãos, quando Abraão ele é provado por Deus ao receber uma ordem. A gente vê que Abraão tem sido lapidado, Deus vem trabalhando com Abraão. Abraão falha, Deus manda ele retroceder, voltar, prestar culto de adoração de novo. Ele comete um erro, Deus corrige, ele vai lá e repete o erro, Deus vai usando de misericórdia e vai trabalhando com ele. E chega num momento que aonde Abraão deve ter pensado assim, aí as minhas palavras, ele deve ter dado uma suspirada, agora cumpriu a promessa, né? Na hora que o Isaac nasceu, ele com 100 anos, Sara com 90, Esther, toda aquela situação, o caminho que ele havia escolhido através de Ismael não deu certo, aí nasce o Isaac, o camarada deve ter dado aquele suspiro, e falar, agora vai, né? Agora a promessa se cumpriu. Deus vai, irmãos. E justamente esse capítulo narra isso, que Abraão é provado por Deus. Que Deus vai pedir a Abraão exatamente a promessa. Exatamente o que se cumpriu, que demorou, houve atrasos no percurso que Abraão causou os atrasos. Quando cumpre, agora Deus vai pedir a Abraão justamente a promessa. Por isso que é muito profundo, que narra essa provação, que Abraão vai oferecer o filho Isaac em sacrifício. E mais, ele é muito profundo, por quê? Porque esse capítulo ele tem um significado teológico muito grande, visto por nós cristãos, né? E por muitos teólogos, claro, a maioria, que é exatamente uma prefiguração do sacrifício de Jesus. É por isso que eu falo assim, tem muitos textos profundos, mas esse, ele é uma prefiguração, né? Um único filho, né? O que te lembra isso? Deus enviou o seu único filho, né? Então você vai vendo que é uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Então ele é um capítulo muito profundo mesmo.
Vamos ler o versículo 1 e 2 aí, antes de passarmos para a leitura. Versículo 1 e 2 está escrito assim, ó. Na minha tem um subtítulo: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. O subtítulo é uma frase pesada, né, irmãos? Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Mas nós vamos dar uma refrescada nisso aí, mas é duro assim mesmo, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse: fez o que Deus, irmãos? Tentou. Repete para mim de novo. Fez o que Deus? Provou. Tentou ou provou? Provou. Tentou. Você está vendo que interessante por que a gente tem que ter atenção nas escrituras? Eu vou explicar isso, mas na minha tradução está a palavra tentou, mas eu vou explicar, tá? Daqui a pouquinho. Tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Na tradução de quem que está tentou? Tem alguma tradução que está provou? Amém. Não é contradição, não é erro não, tá? Nós vamos ver. Mas não é. Nós vamos ver. O 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos prestar atenção aqui no seguinte, vamos focar nesses 2 versículos primeiro. O texto já inicia dizendo que após estas coisas tentou Deus a Abraão. A gente tem que entender, irmãos, uma diferença significativa entre a palavra tentou e provou. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, a língua portuguesa ela era um pouco mais limitada do que hoje. Ela não tinha, talvez, todos os termos, as terminologias que a gente tem hoje. Na época que a Bíblia foi traduzida, talvez eles não tenham achado um termo melhor para se encaixar e colocou a palavra tentou Abraão. Hoje nós conhecemos e sabemos que existe a palavra provou. As versões mais atualizadas pode já estar vindo com o termo provou, porque é o mais correto. Sabe por quê, irmãos? Se a gente for atentar um pouquinho para o original, e aí eu falo assim, você não precisa saber da língua no original, mas alguns termos, pesquisa. Eu, por exemplo, não sei às vezes nem pronunciar direito. Mas vamos pegar 2 passagens fundamentais. Por exemplo, essa aqui. Deus tentou Abraão. E vamos pegar o texto de Mateus 4, que vai falar assim, que Satanás tentou Jesus. Se você for na língua portuguesa, igual nós acabamos de falar, todos os 2 textos estão com a palavra tentou. Só que tem diferença. No original, aqui o texto de Abraão é o verbo nassar. Não sei se a pronúncia é essa mesmo não, tá? Mas é só para você entender. É o verbo nassar. Já em Mateus, o verbo é peirosó. Peirosó, tem um tio ali. Então, no original, são 2 verbos diferentes. Por que na língua portuguesa está o verbo igual? Os 2 tentou. Há diferença. Então, o mais correto aqui da tradução seria: Deus provou Abraão. Vai ser muito fácil de você guardar pelo seguinte: quando se falar em tentou, você vai entender que tentação induz ao pecado. Provação induz ao conserto, à proximidade de Deus. Você é provado para provar para Deus que você está próximo dele, você é fiel a ele. Então, grave bem isso.
quando o contexto estiver fazendo relação com algo que é pecaminoso, que está jogando para o pecado, tentação. Quando é algo só para ver a fé da pessoa, provação. Então aqui foram um tanto infelizes na tradução, porque são verbos distintos, então tem que ser distinto na língua portuguesa também. Ok? Então, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, toma agora o teu filho, teu único filho, o Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te tirei. Depois dessas coisas, que o teste de Deus, né? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Aprovou, aqui até prova. Deus pede algo extremamente difícil. Que Abraão deveria levar o Isaque ao Monte Moriá e oferecê-lo em sacrifício. Eu vou perguntar para você que é pai, que é mãe, e você que não é, vai tentar imaginar esse negócio aí. Foi um pedido fácil que Deus fez para Abraão? Se Deus chegasse para algum de nós aqui e falasse assim: pega o seu filho ou sua filha, sacrifica ele, mata ele, para você provar que me ama, que ama a Deus. A palavra tentação aqui, irmãos, ela é errada no texto. Só que a palavra provação, com um pedido de matar um filho, ela ficou quase que no mesmo peso. Se a gente não entender todo o contexto, ela fica quase que no mesmo peso. É fácil, irmãos? Foi um pedido fácil? Você que é pai, você que é mãe, você que não é, mas imagina, é um pedido fácil, Claudinho, Deus chegar para alguém e falar assim: sacrifica o teu filho em prova de amor a mim? Tem gente que vai falar: mas esse Deus é ruim, esse Deus é um Deus mau, um Deus carrasco. Ele seria se ele não tivesse evitado isso, mas ele evitou, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Só que não foi um pedido fácil, foi um pedido extremamente difícil. Pedir que ele levasse o Isaque no Monte Moriá e oferecesse sacrifício. Mas vamos ver alguns pontos importantes aqui, ó. Deus não queria realmente a morte de Isaque, mas ele queria o quê? Testar a fé de Abraão. Se o texto deixa isso claro para a gente, prova que a tradução tinha que ser provar. Por quê? Porque tentar levaria ao pecado, provação não. Se fosse uma tentação, Abraão teria matado Isaque. Mas não era a vontade de Deus. Deus não queria realmente a morte de Isaque, ele só queria testar a fé de Abraão. Isaque era o filho da promessa, gente. Será que a gente esqueceu disso? Se toda a história que nós aprendemos até hoje, a gente vem estudando, a gente vem falar que a promessa é em cima do Isaque. Tudo vai se cumprir na descendência de Isaque. Na de Ismael não poderia ser o cumprimento espiritual da promessa. É tudo em Isaque. Como é que Deus vai matar o Isaque agora? Que coerência seria essa se Deus mata a promessa? Então Deus não ia fazer, não era a vontade de Deus, não era o propósito de Deus, era apenas um teste, apenas uma prova com Abraão. E aí você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Talvez são tantas coisas que eu e você nós estamos passando, e a gente não está entendendo que não é a vontade de Deus. Deus só está querendo ver a tua fidelidade. Deus só está querendo ver aonde está o teu amor. Deus só está querendo entender aonde está o teu coração. Talvez você está passando um momento difícil, uma luta, que você está pensando que é uma tentação que vai te levar até fazer alguma coisa errada. Não é, é uma provação que não é fácil, mas em Deus é possível passar ela, porque Deus não quer te matar, Deus não quer te destruir, Deus não quer o teu fim, Ele só quer a comprovação de que você ama Ele.
Então, se essa luta sua está muito pesada, está muito dura, está sendo um Isaac que Deus às vezes está mandando você sacrificar, mas Deus está falando: eu não quero a tua derrota, eu não quero o teu fracasso, eu não quero a tua dor, eu só quero uma prova de que você me ama. Não era a vontade de Deus que o Isaac morresse, ele é o filho da promessa. O pedido aqui parece contradizer a promessa divina, é o que eu falei: como que a promessa vai cumprir se ele mata o Isaac? Então o pedido aqui parece estar o oposto à promessa que ele fez. Mas a gente tira uma lição aqui nesses dois versículos. Ó. A fé verdadeira é testada quando obedecer parece impossível. Grava bem essa frase aqui. Ó. A fé verdadeira, ela é testada, ela é provada quando parece aos nossos olhos algo assim impossível. É aqui que você fala assim: não é possível que Deus está me pedindo isso. Não é possível que eu vou ter que de fato fazer isso mesmo. Será que eu vou ter que perdoar o fulano mesmo? Mas o fulano fez isso comigo, mas será que eu vou ter que perdoar? Vai. Ah, mas o fulano, eu sempre cito esse exemplo aqui, mas para mim é o maior exemplo de fé. Aquela mãe que perdoou o assassino do filho e ainda adotou ele como filho do tio. Aí você fala: mas é impossível um negócio desse. É impossível. Mas a fé verdadeira é testada quando obedecer parece impossível. Talvez nós não chegamos nesse extremo, nesse nível. Mas talvez a provação nossa também é pesada. Não chega a esse nível, mas é pesado. Sabe aquela pessoa que às vezes te rejeitou a vida inteira? Você tem que liberar perdão para ela. Às vezes aquele pai que abandonou, aquele pai que desamparou, você tem que liberar um perdão para ela. Sabia disso? A gente precisa entender que Deus pega umas coisas a gente que parece impossível. Mas eu vou dizer para você uma coisa: o próprio Deus dá a solução. Quando a gente prova, quando a gente é provado e passa pela prova, é Deus que vai solucionando os problemas. A nossa obrigação é só fazer igualzinho Abraão fez: eis-me aqui. Deus fala com Abraão, fala assim: eis-me aqui. Você viu que a gente vem aprendendo sobre Abraão? Em momento nenhum Abraão errava, mas ele não questionava Deus. A texto diz assim: ele simplesmente obedeceu. Simplesmente obedecia. Aqui está escrito: eis-me aqui. Você vê em algum texto ele questionando que o Isaac era o filho da promessa? Você viu ele falar com Deus: mas Deus, o Senhor prometeu, o Senhor me deu, agora o Senhor vai... Não, ele só falou assim: eis-me aqui. Vai dizer o texto, nós vamos continuar lendo aqui. Amanhece o dia, ele começa a preparar, começa a fazer, igualzinho Deus mandou. Vamos ler o versículo 3. Pode passar a tela, por favor. Versículo 3 ao 5. Então, olha aí. O Abraão bateu boca com Deus, discutiu com Deus, questionou Deus? Não. Olha aí o versículo 3 agora assim. Então, se levantou Abraão pela manhã. Ele foi até dormir. Será que ele dormiu na noite? Será? Fica aí a pergunta. Mas se for no outro dia de manhã, ele levanta pela manhã, de madrugada, bem cedinho, né? Albardou o jumento, arrumou o jumento lá, pôs a sela do jumento, tomou consigo 2 de seus moços, servos dele, né? E Isaac, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, Deus mandou: diga eis-me aqui, levanta a cabeça, prepara o que tem de preparar e vai até onde Deus mandou. Ponto. Ainda que você está achando difícil e impossível, no caminho Deus vai dar a solução.
apenas se disponha. Ele fez isso, levantou no segundo dia lá pela manhã, né? E foi fazer isso. Aí o versículo 4 aí está: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar. Ele recebe o recado num dia, no segundo ele prepara tudo que precisava, leva 2 servos com ele, um jumento, prepara a lenha, leva Isaac. Tudo que precisava no sacrifício dele estava ali, ele levando. Só que era para um lugar que Deus ainda ia mostrar. E aí o texto aqui sugere o quê? Que ele anda um dia, né? Porque ele anda nesse segundo dia todo aí, e vai dizer o versículo 4 que no terceiro dia é que ele então, os seus olhos viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e meu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A confiança desse cara. Olha a confiança desse camarada. Quando ele observa o lugar, ele manda os servos parar com o jumento e fala assim: ó, vocês vão aguardar aqui, porque daqui para frente é eu e o Isaac. Tem coisas, irmãos, preste atenção. Moisés também, quando ia orar no monte, você lembra que Moisés foi com Josué? Aí quando chegou num determinado local do monte, o Moisés falou assim: ô Josué, espera, porque daqui para frente é só eu. Ele só esqueceu de falar para o Josué que era 40 dias. E lá o cara ficou. Mas tem coisas, irmãos, que a partir de um determinado momento é sem o pastor, é sem o irmão que está do teu lado, é você e Deus. Vai chegar num certo momento da caminhada, Claudinho, que é você e Deus. A gente te ajuda até um determinado momento. A gente acompanha até onde pode. Mas Abraão, quando avistou o lugar que ele ia fazer o sacrifício, ele sabia que lá só podia estar ele e o Isaac. Manda o servo ficar para trás e vai cumprir o que Deus mandou sozinho. Então tem coisas que você está querendo resolver com um amigo, tem coisas que você está querendo resolver com um parente, tem coisas que você está querendo levar a esposa, tem coisas que você está querendo levar não sei quem. Não, tem coisa que é você e Deus. E é muito interessante de entender que Abraão, ele veio compreendendo o amor de Deus, Deus veio revelando para ele o amor de Deus no coração dele, para ele chegar agora nesse nível de conhecimento, de entender. Eu creio que a igreja, ela passa por um processo de maturidade, de conhecer o amor de Deus derramado em nossos corações, de maneira que quando Deus pedir nós algo, Deus não está pedindo nós algo aleatório, sem nos ter revelado ainda o amor dele. Então Deus revela o amor dele no começo da caminhada, vai fazer milagre, todo milagre que a gente vê na igreja, esse milagre é Deus revelando o amor dele, que vai vir tempos difíceis, que a gente vai ter que entender que agora é a gente Deus, né? Viver da fé, mas Deus já revelou o amor dele. Porque se Deus pedir algo, quando Deus me pede algo agora, se ele ter me revelado a grandeza do amor dele, no meu espírito, jamais eu vou conseguir compreender o que ele me pediu. Mas se ele tem revelado no meu espírito, foi o que ele falou para aquela mulher na Maria Madalena. No testemunho de Simão, ele falou para Maria assim: Simão não recebeu ele como se tivesse uma pergunta. Mas quando a mulher chegou lá, que a mulher está assim, já o pé dele. Aí ele falou assim: Simão, ela já sabe. Ela foi tão perdoada, mas tão perdoada, que muito foi perdoado, muito ama. Então Deus, é isso que a gente tem que entender. Quando a igreja tem muito milagre nela, pode saber que Deus vai cobrar dessa igreja algo poderoso. Então Deus revela, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Abraão. Agora quando ele pediu Isaac, ele já tinha revelado o poder para Abraão, agora foi entender o processo. Então, irmão, só reforçando aqui a questão da aprovação, para ficar bem claro aqui, tentar e provar. A aprovação é isso aqui que a gente está vendo. A aprovação, ela faz o quê? Ela não induz, ela não leva ao pecado, mas ela vai só testar fé e obediência. É o que a gente vai estar vendo claramente aqui em Abraão, é isso. Deus está testando a fé
e a obediência de Abraão. Então, testar não induz ao pecado. Ao contrário lá de Mateus, que Satanás tentou Jesus no deserto, qual que era o objetivo da tentação? Induzir ao pecado. Tem que ficar clara essa diferença. Então, aqui é a obediência que está sendo testada e a fidelidade dele. Então, obediência imediata de Abraão. Abraão levanta de madrugada, prepara o jumento, leva os 2 servos, leva Isaac, leva a lenha do sacrifício. Viagem, nós já falamos, durou 3 dias. Né? Um dia Deus fala, no outro ele prepara, no terceiro ele avista o local. Então, aqui o significado espiritual disso. Muitos veem aqui um paralelo profético. 3 dias, né, da viagem, do processo todo aí, lembra os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. Nós estamos falando que isso aqui já vai prefigurar tudo de Cristo. É os 3 dias da ressurreição, é o cordeiro, né, que foi preparado, imaculado para o sacrifício, é o único filho. Então são muitas as coisas que prefiguram, né, esse significado profético, né? Muitos veem, mas na verdade todos têm que ver, porque o capítulo é muito claro que ele é muito profético, né? Do sacrifício de Jesus. Próxima tela. Do 6 ao 8 aí, vamos ler. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o Isaque, seu filho, e lhe tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? É importante a gente entender uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto aqui que eu separei aqui. A gente precisa entender aqui o seguinte, meus. O Isaac aqui, ele já não era uma criança. Igual muitos pensam assim, ele era um menino, ele era um menino igual Davi, assim? Não, ele já era mais moço. A ponto do texto nos dizer aqui, que ele próprio carregou a lenha para o holocausto. O que o Abraão fez? Parou, mandou os servos parar, pega a lenha que estava no jumento, agora entrega para quem? Para o Isaac. Isso mostra para a gente que ele já tinha uma capacidade, que ele já tinha uma idade de aproximadamente 13 anos. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo seguinte, que a mãe dele morre com 127 anos, então se você fizer essa conta, você vai ver que ele tinha aproximadamente ali os seus 13 anos de idade. Então ele já era um rapaz de força, de entendimento, né? Ele poderia, quando ele pergunta, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele poderia, irmãos, ter rachado fora dali, ele viu que ia ser ele sabia. Isaac pergunta: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? O que o Abraão responde, irmãos? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Entenda uma coisa, irmãos. Apesar do diálogo estar sendo com Isaac e o Abraão respondendo a Isaac, quando Abraão diz assim, o Senhor proverá, né? Deus proverá para si, não era em resposta ao Isaac para si, era para o próprio
Deus. Abraão estava dizendo assim: Deus vai preparar um cordeiro para o sacrifício para ele mesmo, para si mesmo. Não era respondendo para Isaac, é para si, dentro do seu lugar. Não, não é isso. Mas ele já estava falando que Deus iria prover. E antes disso, nós vemos que quando ele manda o servo ficar, ele diz assim para o servo: nós vamos ali, né, cultuar, prestar uma adoração, e em breve nós tornaremos. A fé dele, irmãos, era tão grande que ele estava levando o Isaac para ser sacrificado, mas quando ele vai despedir do servo, ele fala assim: nós só vamos ali prestar uma adoração, tudo, mas em breve nós retornaremos. Mas ele não estava subindo para sacrificar o Isaac? Entre aspas, ele não sabia que ia ter que matar o Isaac. Como é que ele ia voltar? Nós voltaremos. Isso é fé, irmãos. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Ele sabia da promessa que Deus tinha, sabia. Deus não vai tirar a promessa. Então ele sabia que não ia precisar matar o menino? Talvez ele podia confiar na ressurreição também. Ele podia acreditar que ele ia matar o menino e Deus ressuscitar. Pô, Mas ele preveria que Deus o ressuscitaria. Mas queria voltar junto com Isaac. que ia voltar, ia. Você tinha que matar e cumprir o que Deus mandou, pronto, mas Deus ia ressuscitar. Eles iam voltar juntos. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. E o que é a morte para um Deus que traz a vida? Mesmas coisas. É isso que a gente não Se ele entende. fala com os moços que ele queria sacrificar, os moços nem deixam ele levar. Você ficou doido? Nem com a esposa, né? Então, olha para você ver, irmãos. Por que Deus pede o Isaac? Né? Fazendo um resuminho aqui do que foi falado. O próprio texto já explicou o motivo no início. Deus pôs à prova Abraão para ver a fidelidade, a obediência de Abraão. Deus pôs Abraão à prova, ou seja, Deus não queria realmente o sacrifício, mas simplesmente testar a fé e a obediência de Abraão. Qual que era o objetivo dessa prova que Deus estava fazendo o Abraão passar? Revelar a fé absoluta de Abraão. Não era matar Isaac. É revelar a fé absoluta de Abraão. O que isso, mais um objetivo? Que ele deveria confiar em Deus, mesmo quando não entendia. Isso é para nós. O que é revelado para nós isso aqui? Confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda. O problema é que a gente está querendo entender demais. Aí eu só faço isso, se isso, ou se aquilo. Não, irmão, Deus mandou fazer, faça. Mas você não entendeu ainda muito bem, faça. Faça. Confiar mesmo quando não entende. Mostrar que Abraão, o que era o motivo ali, o propósito da prova, o objetivo. Mostrar que Abraão amava mais a Deus do que o filho da promessa. Às vezes Deus está te fazendo um teste. Você ama mais quem? Você ama mais a Deus ou seu esposo? Se for esposo, Deus tira ele. Cuidado. Você ama mais os filhos ou a Deus? Se for os filhos, cuidado, Deus tira. Quem que você ama mais? O objetivo da prova é esse. Era simplesmente mostrar para Deus que ele amava mais a Deus do que o próprio Isaac. Você ama mais a Deus ou o seu trabalho? O que você ama mais? Os motivos, o objetivo da prova é isso. Qual mais um objetivo da prova? Ensinar que Deus provê o sacrifício verdadeiro. Mostrar para a gente que todo esse ensinamento aponta para o sacrifício de Cristo. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Isaac pergunta: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Revelação importante aqui, ó. Aqui
aparece um dos nomes de Deus, Jeová Jireh. Significa o Senhor proverá. O Senhor proverá. Está difícil? Tem alguém falando que não dá? Você fala assim, o Senhor proverá. Deus da provisão. Profeticamente. Amém. Profeticamente, muitos entendem que aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. É profético o capítulo. Totalmente profético. Próximo. 9 e o 10. Vai falar do momento do sacrifício. Vamos lá, 9 e 10. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar, para matar, o seu filho. O que Abraão faz nesses dois versículos? Constrói o altar, coloca a lenha, amarra o Isaque. Lembrando que o Isaque já era um rapaz. Tá, irmãos? Só para frisar aqui, ele carregava a lenha do sacrifício. Então isso é uma prova de que ele já tinha uma resistência, uma força, né? Isaque era um jovem adulto ali, não uma criança. O que isso revela? Quando ele fala, pega o menino, deita, menino não, rapaz, deita ele lá na lenha. Se ele também não entendesse o propósito, ele descia aquela ladeira abaixo, vazado. Sabia, ele estava sendo deitado em cima da lenha. Imagina que o Abraão pega ele, põe ele lá em cima da lenha, lá, pega a cordinha para amarrar ele, Ele já tinha idade suficiente. Ele fez igual a Jesus, foi voluntário. Foi voluntário. Por isso que prefigura Cristo. A ovelha, o verdadeiro sacrifício único, foi Jesus. E se a gente trouxer para o rebanho natural, humano hoje, a ovelha, ela é um cordeiro, ela é assim, extremamente, não reclama, silenciosa, morre calada, não morre fazendo escândalo igual porco. A ovelha morre calada, sem dar um grito. Trazendo para o natural. Ali foi a mesma coisa. Como ele estava sendo ali, o sacrifício verdadeiro, ele foi voluntário com Cristo. Como Marcelo falou, ele foi voluntário. Ele podia, mas ele entendia. Era 13 anos ali no mínimo de instrução, de ensinamento. Então ele também entendia o propósito. O texto não é tão claro nesse sentido, mas deixa nas entrelinhas para a gente que o Isaque também tinha um temor, também sabia. Então ele se submeteu ali voluntariamente. Okay? Constrói o altar, coloca a lenha, amarra o Isaque, levanta o cutelo. Isaque provavelmente já era jovem, forte, então ele também se submete voluntariamente. Uma comparação profética assim como Isaque carregou a lenha e subiu o monte, Jesus também carregou a cruz e subiu ao monte do Calvário e entregou a sua vida voluntariamente. Está vendo como o capítulo é todo profético? Da mesma forma que Jesus sobe ao monte carregando a cruz, Isaque sobe ao monte carregando a lenha. É tudo prefigurando, é tudo profético e de forma voluntária. Próximo texto. 11 e 12. Vamos ler. 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus,
e não me negaste o teu filho, o teu único. Glória a Deus. Confiou em Deus, fez o que Deus mandou, seguiu os passos que Deus mandou, ainda que parecendo impossível, ainda que não entendendo, na hora exata, Deus não deixa, porque não era o propósito de Deus fazer isso. Não era o propósito de Deus matar o Isaac, então Deus não iria deixar, e não deixou. Não deixou. Quando Abraão pega o facão lá, o cutelo, e leva para poder matar o Isaac, que os anjos do Senhor, o Senhor viu, ele vai fazer mesmo, ele não vai recuar. Ele vai me provar que ama mais eu que teu filho, ele vai ser obediente ao que eu mandei. Vem uma voz e brada com ele: Abraão, não faça isso, porque agora eu já sei que você obedece mesmo. Eu sei que você vai cumprir o que foi falado. Então não faça. Agora eu sei que você tem a Deus. Não faz não. Só, irmãos, que é o seguinte: se foi levantado um altar, foi levado a lenha do sacrifício, vai ter que ter um sacrifício, irmãos. Vai ter que ter um sacrifício. Não vai passar em vão, não. Isso aí era praxe. Você levantou um altar, tem que sacrificar. Só que o anjo do Senhor chama Abraão, diz, né, agora sei que temes a Deus. Deus confirma que a fé de Abraão era. Nas minhas palavras, eu vou colocar para você agora. Abraão passou na prova. Abraão passou na prova. E aí eu te pergunto, e você, passou na prova? Passou na prova? O que Deus te pediu? Você vai entregar para Deus ou não vai? Você vai entregar ou não vai? Não preocupa, irmãos. Não preocupa se o objetivo de Deus não é matar, não é destruir, não é punir, não é te tomar. Fique tranquilo que Deus vai prover. Jeová, Deus proverá. Deus confirma que a fé de Abraão era verdadeira. E a minha? E a sua? É ou não? Próximo. 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, ou chifres, no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ele não levou carneiro, né? Mas Deus proverá. Né? Abraão vê um carneiro e você acha que deu trabalho para correr atrás dele? Você acha? Ele só olhou e disse assim: tá lá um agarrado com o chifre lá, só para ele vai buscar e sacrificar. Aleluia. Eu acho mais interessante que esse cordeiro ele podia estar machucado, porque estava meio foi pego pelo chifre. O cordeiro não podia. Porque o cordeiro do sacrifício tem que ser perfeito. Preservou do cordeiro, desgarrado, o chifre não machucou. É interessante isso que o texto diz, né? Preso pelas pontas ou pelo chifre, como foi falado aí. É justamente por isso que o Fernando está falando. O texto não deixa claro, mas é por isso. Se a gente for estudar outros textos sobre sacrifício, a gente vai ver que o cordeiro tem que ser perfeito. Aí é preso por chifre para não machucar. No livro de Salmos fala que Jesus ele não podia ter nenhum osso quebrado. Ele foi julgado para a lança dele, a lança pegou o lugar que não tem osso aqui para sair a água, mas não, nenhum osso de Jesus fez. Então Abraão vê o cordeiro preso no chifre do mato, oferece o animal no lugar de Isaac. O que esse é o significado teológico? Este é um dos primeiros exemplos do princípio bíblico da substituição sacrificial. Um inocente morre no lugar de outro.
Isso aponta para Jesus Cristo, que morreu no lugar da humanidade. Todo profético capítulo. Todo profético. Próximo. Do 15 ao 18. Vamos ler. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha. Vou repetir um texto aqui, ó. Em tua semente serão benditas todas as nações. Então você e eu agradece a Deus porque Abraão foi lá entregar o Isaac. Agradece a Deus porque Abraão foi lá. Agradece ao Abraão porque ele passou na prova. Porque a bênção agora que foi derramada sobre ele estendeu sobre todas as nações. Todo aquele que pela fé, é filho de Abraão, o sacrifício que começou aqui, e vai concluir lá em Jesus, ele prevalece para todas as nações, para todos nós. Glória a Deus. Então, bendita todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Vamos lá, Deus reafirma a promessa a Abraão. Sua descendência será numerosa por esteira. Ele torna a confirmar o que já havia falado. Sua descendência abençoará todas as nações. Essa promessa se cumpre espiritualmente através de Cristo, que chega até nós. Próximo. Tipologia aqui, Abraão e Jesus. Abraão oferece o filho, Deus também oferece o filho. Isaac carrega a lenha, Jesus também carrega a cruz. Sacrifício no Moriá, Jesus morre no monte também em Jerusalém. Carneiro de substituto, Cristo é o Cordeiro de Deus. Olha para você ver o paralelo, a tipologia entre um e outro. Vamos ver mais um pouquinho na leitura aí. Só para finalizar o texto aí que já. 20. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uzo, seu primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezete, Azo, Pildas, Gideolaf, Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebá, Gaã, Taás, Maac. Falou isso tudo de nome aí, só para aparecer a Rebeca, tá, irmãos? Você vai entender mais na frente lá. Falou essa geração toda aí, só para você entender de onde vai sair depois a esposa do Isaac. Tá? Mas vamos lá. Então, lições espirituais que a gente tira aqui no Gênesis 22. Deus prova a fé. A fé verdadeira é demonstrada na obediência. Tá? Deus provê antes mesmo do problema. Deus já tem a provisão. Tá? Deus não deseja sacrifícios humanos, longe disso. Tá? Esse episódio mostra claramente que Deus rejeita esse tipo de prática. Que Deus aqui tem um plano de redenção. Ali foi aquele carneiro preparado para nós, Cristo. A história aponta para quem? Jesus como sacrifício perfeito. Ok? Mas, só versículo central aí, Deus proverá para si o Cordeiro. Acabou? Acabou. Amém? Amém. Então, se você está passando por uma provação aí, entenda, saia daqui sabendo discernir exatamente essas duas coisas. Se está te fortalecendo, se está te aproximando de Cristo, se está fazendo isso tudo
isso é prova. Agora, se está te induzindo ao pecado, se está te induzindo ao erro, é tentação. E aí você entenda, Deus não é Deus que tenta ninguém. Então, resumindo para você, tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Amém? Fica bem claro isso. Tentação vem do diabo e te induz ao pecado. Provação vem de Deus e te aproxima de Deus. Então, se é algo que está te destruindo, está te derrubando, está fazendo você pecar, é tentação, não é de Deus. Repreende. Agora, a aprovação é só um teste de fidelidade, um teste de obediência, e vai te aproximar muito mais de Deus. Amém?